atualmente, o que que a gente tem de evidência sobre as intervenções online em psicoterapia? Como é que está o estado, né, das evidências para psicoterapia no setting online? A gente tem ainda evidências, às vezes, que já tem, claro, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, com meta-análise, mas às vezes com alguns vieses aí de conflitos de interesse, vamos dizer assim, né? Então a gente tem muito, né? E às vezes eu entendo o porquê, porque a gente tem feito aqui no Brasil um estudo de um quase experimental com pré e pós. Então, isso é um tipo de estudo que te traz um nível de evidência ok, mas não é algo Não, saiu clínico super. randomizado, duplo cego e... Exatamente, né? Então, a gente nacionalmente ainda patina e internacionalmente também não tem evidências top master super ainda sobre o assunto. Mas sim, tem evidências de que dão certo, né? Uhum. Então, eu acho que isso também é um caminho e é uma coisa que é importante frisar. Não é porque eu não tenho ainda um nível de evidência já ok, é que é ruim. É um caminho que vai sendo percorrido, né? Então vai se entendendo o que vai dando certo. Às vezes tu opta por um estudo com um nível de evidência menor, inclusive para ver se aquilo tá ok, e para aí você ir crescendo dentro dessa pirâmide de evidências e ampliando esse conhecimento, né? Até porque, vamos pensar aqui comigo, né? Também é uma questão de método de pesquisa importante. Eu não vou gastar todo o meu recurso no ensaio clínico randomizado se eu não tenho nenhum outro estudo anterior sobre o atendimento online, que eu não sei quais são as possíveis limitações para poder cuidar isso, para poder ver se o ensaio está bem desenhado. Exatamente. Então, tu tem que ter, às vezes, uma etapa anterior para Uhum. poder ir para ter uma base teórica, uma base de Empírica, evidência, né? Uhum. para você pular para a etapa seguinte, né? Então, eu acho que as intervenções online, do jeito que elas, com a tecnologia que a gente está hoje, já é muito bom o nível de evidência. A gente tem muita efetividade para depressão, em especial, muita efetividade para ansiedade, para manejo de estresse. Então, são várias questões, processos que já têm um nível de evidência bem ok. Para outros, nem tanto, talvez até pela complexidade dos transtornos, pela sintomatologia, ou porque às vezes ainda não se achou um método adequado para poder fazer um ensaio clínico randomizado e muito menos aí uma revisão sistemática, porque não se tem os ensaios, né? Sim, sim, com certeza. E pensando até nos atendimentos online, tu falou já desse grau de evidência que a gente tem hoje. Quais são as contraindicações online? Porque assim, a gente também ah, parte muito desse princípio de não fazer mal. Eu Uhum, acho que esse talvez seja um bom lema para todo mundo que está em casa. Não façam mal. uhum. Se vocês têm os dados, optem realmente pelo que a gente tem de melhor evidência. E assim, dá para adequar, mas se eu estou colocando em risco o paciente, talvez é o momento de eu dar 2, 3 passos atrás e poder estar tomando Uhum, outra intervenção. O uhum. que que a gente tem hoje de contraindicação para o atendimento online? Tem algo que tem bastante evidência ou que está claro que é contraindicado? Toda a literatura, primeiro que vai seguir sempre a ideia da prática baseada em evidências, então você vai consultar as evidências que você tem para Uhum, determinado problema ou transtorno e vai ver se é ajustável ou não ao que você faz ali com o paciente, o que você vai propor para o paciente. Uma coisa que inclusive tem na regulamentação aqui no Brasil, que são a ideia de ideação suicida. uhum, Não é indicado em função da complexidade que esse tipo de fenômeno, né, esse tipo de situação envolve e das vezes da contenção, da atenção que você tem que dar para o paciente. Então, não se sugere que isso seja feito, né? E as evidências nacionais e internacionais também mostram que não tem ainda nenhum tipo de intervenção que se ajuste a esse tipo de situação, que é a ideação suicida. O que a gente tem é alguns aplicativos baseados na terapia comportamental dialética e a ideia de regulação emocional que acabam tendo alguns resultados de prevenção de ideação suicida, mas de uma forma indireta. aham, Não é uma intervenção que é proposta para isso e acaba tendo sim. um resultado em cima disso. Então, isso e todo tipo de transtorno mais complexo, como transtorno de personalidade borderline, transtorno de uso por uso de substâncias, quando a pessoa está em uso, Uhum. toque, dependendo do nível de gravidade das compulsões, obsessões,
transtornos psicóticos, e até a própria, vamos pensar num transtorno que todo mundo acha que a gente tem muitas evidências para trabalhar, que é o transtorno depressivo maior. Mas dependendo do nível de sintomatologia dessa depressão, nem assim vai ser indicado para a intervenção online, porque aí já há um risco de suicídio, aí você tem um nível de complexidade, comorbidade talvez presente, e isso vai impactando nas evidências que a gente tem para poder oferecer uma intervenção online para o paciente. Então, esses transtornos mais complexos, apesar de serem... O toque é muito estudado para intervenções online e ainda assim não tem consenso, não tem só evidências positivas, mostra que falha em dar conta, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter atenção e sempre se atualizando, porque não é, de novo, porque não tem uma evidência hoje. Que amanhã pode sair um paper. Exato. E aí talvez se achou um jeito de manejar de alguma maneira algum tipo de sintoma ou de manejar o paciente ali de forma diferenciada numa psicoterapia online. Um ponto importante, que acho que é importante frisar, a gente está falando aqui de psicoterapia online para esses transtornos, né? Quando a gente fala de intervenções via aplicativos, não são comparáveis, né? E eu acho que isso é muito importante o que tu tá falando. Porque o nível de intensidade da intervenção é diferente. Quando eu tô no processo... até o objetivo, né? Exatamente. Para quem e para que você está oferecendo. Então, quando eu vejo um paciente com nível de complexidade maior de sintomas, nem tão graves, mas um nível de complexidade maior, eu nunca vou colocar ele ou oferecer a ele numa intervenção assíncrona por aplicativo. Por quê? Porque elas vão dar conta, pelas evidências científicas, para sintomas leves, né, até moderados, dependendo do sintoma, sempre com o intuito de prevenção e promoção de saúde. Aplicativos, websites não vão se propor a tratar níveis complexos de sintomas, né? Isso sim a psicoterapia online consegue dar conta. E ainda assim, dependendo do paciente, nem psicoterapia online, vai para psicoterapia na modalidade presencial. E que talvez essa seja a melhor tomada de decisão do clínico que vai atender o paciente a primeira vez e percebe isso, de poder fazer um encaminhamento para realmente trazer o melhor cuidado possível para aquela pessoa. Exato. Quando eu falo, às vezes, em palestra, isso de nível de intensidade de intervenção, as pessoas, nossa, que diferente. E me chama a atenção, porque, na verdade, a gente teria que fazer isso sempre com os nossos pacientes, né? Qual é o nível de intensidade que eu vou propor esse tratamento aqui, aqui, aqui? Para cada paciente, por mais que eu vá... E aí as pessoas confundem o que é prática baseada em evidências, né? Acham que é a replicação de um protocolo de um artigo. Sim, que não é uma prática baseada em papers, não é uma simples... Peguei o protocolo e vou aplicar o protocolo para Karen. Isso, não. Você vai entender a demanda daquele paciente, o nível de intensidade, né, do que ele está tendo, e aí vai customizar, você vai pensar num plano de tratamento só para ele. É individualização. Individualização. Então, a ideia dos tipos de intervenções online segue a mesma lógica, né? Eu não vou oferecer, de novo, uma intervenção assíncrona para alguém com sintomas graves. E a gente, por exemplo, lá no grupo de pesquisa que eu coordeno, a gente tem um teste de uma intervenção por aplicativo, que a gente faz uma avaliação inicial e quando a gente já identifica sintomas mais graves, a gente já encaminha, conversa com essa pessoa e encaminha ela para outros níveis de intervenção, explicando para ela que ela vai se beneficiar mais, que é o mais indicado para ela, mostrando toda essa preocupação da equipe do programa em relação ao que ela tem e ao como ela pode se beneficiar com o tratamento, né? Eu acho que quando tu fala isso é importante, e a gente vai falar logo mais de chatbots, ou seja, dos robozinhos de chat que vão falar e que vão ter aplicações, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai ter o WeBot como um grande exemplo dele. Mas eu acho que isso é importante da gente entender, porque muitas vezes as pessoas vão trazer, pô, mas tem essa evidência. Sim, mas aí é de novo, a gente ter esse rigor também de conseguir, o rigor na análise crítica da evidência. Exatamente. Porque a análise crítica da evidência é talvez tão importante quanto a evidência. Exatamente. Se você ler um artigo, eu brinco, né? Não dá para ler um artigo, achei o que eu queria
comprovar, e se abraça no artigo e vai dormir com ele abraçadinho. Não é essa a ideia, né? É entender que nível de evidência tem esse artigo, pensando nos diferentes níveis, qualificações de evidência que a gente tem, e olhar com crítica, mesmo às vezes sendo até um nível de evidência alto, qual é o tipo de viés que pode ter, qual é o conflito de interesse que pode ter, porque isso sim vai ser importante. E aí, de novo, se tu te abraça e não olha para isso, tu está inferindo, tu está entrando num conhecimento que é duvidável ali e oferecendo para o teu paciente algo que talvez não seja ok. Uhum. Né? Então, E eu gosto muito de falar isso, até, por exemplo, eu gosto muito de física. Então, por exemplo, se, se os físicos ficassem apegados simplesmente à teoria do Newton de gravidade, do mundo, do universo, a gente não teria descoberto a teoria da relatividade do Einstein, consequentemente, a mecânica quântica e outras questões também não teriam aparecido. Então a questão é, a gente não precisa botar fora, mas a gente precisa avaliar e entender que vai ter evoluções a partir disso. Tu falou dos desfechos que não são indicados, mas a gente também tem algum grau de evidência que mostra que em algumas demandas clínicas se beneficiam melhor no atendimento online do que no atendimento presencial. Quais são essas demandas e o que que explica também que para determinadas demandas esse ambiente online pode funcionar melhor? a gente tem alguns estudos, inclusive via revisão sistemática, principalmente para depressão. É muito interessante como pacientes com depressão se beneficiam com intervenções online, sejam assíncronas, sejam síncronas, sejam via terapeutas robôs. É muito interessante o quanto os níveis os resultados são significativos para esse tipo de transtorno. Para ansiedade também tem um pouco, né? Mas para depressão é mais, assim, inclusive tem aplicativo brasileiro com altos níveis de desempenho, com resultados super positivos, enfim. O ponto de entender o que está fazendo a diferença, né, é no quanto às vezes é isso que eu falei até antes, né? A gente fica travado num modelo, às vezes, que eu tenho que seguir de psicoterapia a longo prazo, e às vezes até o próprio a inteligência artificial consegue, via os algoritmos, te indicar imediatamente a partir de uma demanda algumas alternativas de estratégia e de técnicas, né? E isso tem se mostrado interessante. Se faz várias avaliações a cada resposta, a cada indicação de um chatbot de algoritmo para uma técnica, avaliações da pessoa que está ali recebendo isso, né? E várias avaliações são positivas nesse sentido. Nossa, atendeu o que eu queria. É o que eu estava precisando nesse momento, assim, né? E, inclusive, quando é para conversação ou via chat ou via fala, conversa mesmo, de também ter esse tipo de atenção ao que a pessoa está falando e objetividade em relação à demanda que ela está te trazendo ali. Então, é interessante como alguns estudos mostram isso, assim, né? Essa avaliação de sessão a sessão, de estratégia a estratégia que vai sendo oferecida pela demanda exata que o paciente está te trazendo, né? E daí eu acho que adorei a tua explicação, porque eu acho que daí faz um ponto que nós, como clínicos, a gente falha muito, que a gente avalia muito mal os nossos Muito. pacientes. E muito pouco. E mal, e não falo isso de uma forma crítica a Sim. ninguém, mas a gente tem uma tendência a pegar o feedback do paciente como a avaliação. Mas o feedback ele pode estar sendo enviesado por 1 milhão de fatores. Por 1 milhão. Por exemplo, o efeito Ralph-Torn. Eu gosto muito de usar esse efeito, que é que a gente age diferente quando sabe que alguém está nos olhando, que está nos avaliando. Será que até a questão de desejabilidade social? Pô, eu quero que a Karen goste de mim. Eu vou deixar de falar algumas coisas, de repente que eu posso pensar que eu acho que terapia online é uma besteira, não sei o quê, mas pô, eu quero que a Karen goste de mim, então não vou falar isso. O paciente também vai ter esses fatores que podem estar avaliando. Então, se a gente consegue fazer uma avaliação mais minuciosa, mais criteriosa, a gente consegue daí tomar decisões mais orientadas para essas demandas, porque a gente tem todo esse arsenal de técnicas, e daí é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa o tempo todo estar avaliando, né? Eu já falei isso no podcast, mas acho que vale a pena repetir, eu falo muito em aula. Toda tomada de decisão clínica, ela precisa ser estratégica. Ou seja, tu precisa saber por que tu tá tomando aquela decisão. Tu vai interromper um paciente para fazer... Por quê?
Tu vai interromper o paciente ali para fazer um comentário, tá? Por quê? É porque tu Uhum. quer ou porque tu tá psicoeducando Perfeito. ele e é importante que tu faça essa pausa para psicoeducar? Será que não é mais importante tu ouvir e depois fazer essa intervenção? Da gente poder avaliar dentro desse contexto. Mas eu acho que isso que tu traz é muito importante, principalmente de como as inteligências artificiais vão tirar esse viés, assim, tiram muitas vezes esse viés de tipo, o que que o paciente está achando de mim? Não, deixa eu avaliar A algoritmicamente demanda o que está ali acontecendo, né? é o que ele está me trazendo, né? Ser fiel a essa escuta de justamente o que ele está falando. E acho que esse É mais limpo, né, é mais parece. limpo. E isso é o lance legal da pesquisa em clínica, né? De psicologia clínica. Porque a gente estuda muito isso, a gente faz várias avaliações e vários pontos de uma intervenção para entender o que está dando mais certo, o que não está, exatamente para quando eu for escrever um paper, um artigo, eu poder dizer, não, esta técnica teve mais Qual o mecanismo de ação, né? adesão, ou Uhum. então as pessoas tiveram receptividade, ou então funcionou melhor. O ponto é esse, e que a gente não faz. Esses dias eu falei isso em aula, exatamente. Como que a gente aplica uma prática clínica mais adequada, de acordo com a pesquisa? Pesquisa não no sentido só científico, pesquisa ali, em cada sessão, de entender como foi aquela sessão, né? De o quão produtiva no sentido de trazer resultados para a qualidade de vida, bem-estar do teu paciente. Claro que às vezes é um processo e ele não vai sair feliz de todas as sessões, não é esse o ponto, mas tá no próximo, mexi, ativei emocionalmente, estamos no caminho, esse é o ponto, Até né? mesmo do paciente não ficar muito ativado, não trazer grandes questões, Isso, mas de entender que tu tá educando o paciente, ambientando às vezes o paciente com um determinado tipo de técnica que tu vai fazer. perfeito. Mas que tudo faça sentido dentro de uma construção e conceitualização de caso. Exatamente. Porque precisa Tá estar dentro da planejado, formulado, tá? Tem que estar formulado, né? tá planejado, não é? Acordei e vou ali aplicar uma Eu técnica. vi, eu fui no congresso da Karen, vi a Karen apresentando uma técnica com o João, achei legal, vou aplicar ela Amanhã eu vou lá pôr em prática a técnica. de tipo, pode até fazer sentido? Pode, mas de novo, a gente precisa entender o porquê. Exatamente. E daí, pensando nessas evoluções tecnológicas, e tu falou já de inteligência artificial, a gente Uhum, vai ter hoje em dia, talvez, o que a gente mais vai ver dentro dos contextos clínicos para psicologia são os chatbots, né? Ou seja, os uhum, robôs de chat mesmo e aplicativos, a gente vai ter o eBot, entre outros, que uhum. vão estar falando sobre isso. Quando a gente pensa em chatbots, o que, que vem na tua cabeça e o que, que tu pensa sobre a aplicação, a utilização desses instrumentos, desses aplicativos hoje em dia e também como é que a gente está em termos de evidência? Eu acho primeiro que vou voltar para o início da nossa conversa, né? A gente não precisa ter medo, Uhum, né? Eu acho que a coisa mais interessante da pesquisa é isso, é entender como aquilo funciona e para que vai funcionar. Se eu nem testar, bom, eu nunca vou saber. Então eu acho maravilhoso quando a gente vê essas tentativas dos chatbots assim, até como uma forma de replicar todo esse conhecimento que a gente tem em psicologia clínica, né? O que a gente já descobriu e como isso é replicável, inclusive por um algoritmo, né? Então, acho que isso é um ponto inicial de não ter receios, né? Cada vez mais tem se aprimorado, então, tem muitos chatbots que são construídos com algoritmos cada vez mais sensíveis à mudança de expressão facial, à agitação da pessoa. Então, eles vão tentando ler, né, identificar, interpretar cada fala, né, cada exposição do paciente, o que que traz de emocional dentro daquilo, e juntando essas informações. A gente sabe que dentro da ideia de inteligência artificial, tem o machine learning, deep learning, que vão aprendendo a partir de cada resposta que tu dá. Então, cada vez que tu dá uma resposta, ele sabe mais um pouquinho de ti, ele sabe mais um pouquinho de ti. O ponto é que, apesar de ser um algoritmo que vai ter todo esse nível de complexidade para te responder, ele ainda assim é um algoritmo, né? Então, apesar de em algumas pesquisas qualitativas que conversam com pessoas que fizeram psicoterapia online, psicoterapia presencial e via com chatbot, com computadores, né? Vão se apontar pontos positivos e negativos das três. Né? uhum. Não vai ter nenhuma que diga, nossa, essa aqui foi a campeã de audiência, essa aqui a galera prefere, né? Vão ter pontos positivos e negativos. E acho que um ponto interessante é
que os chatbots eles conseguem ir te respondendo nisso e gerando um nível de relação terapêutica, né? Tem, a, tem um instrumento que é a VAI, que ela mede o tipo de relação terapêutica que você estabelece com o seu paciente. E isso foi criado para o modelo presencial, depois para psicoterapia online, e agora é a VAI digital, que é inclusive com aplicativos. Como você cria uma relação terapêutica com um aplicativo, né? Porque você cria. Eu tava até falando com o Lutz no outro episódio Aham. e a gente falou até daquele filme, o Her, Uhum, que uhum. nada mais é do que uma inteligência artificial que tu pode criar uma relação com ele, com a inteligência artificial, né? Então, assim, a gente acaba, o ser humano tem essa capacidade, né, de criar Uhum. relações com várias e várias e várias coisas. Se a gente pensar esses equipamentos que a gente tem em casa, né, que a gente consegue conversar, Alexa, Alexa, Google, enfim, eu tenho o Google em casa. E aí eu vejo meu filho de 6 anos, Google, e aí? Não sei, e aí ele altos papos que ele fica batendo lá. Então é interessante como ele, para ele, e aí a gente tem que pensar também isso, né, o quanto para essas novas gerações isso é natural, criar aham. essa relação. Porque ele pergunta coisas, ela responde, ele fala obrigado. Ela fala de nada. Aí eu sempre falo obrigado, porque vai que um dia a inteligência Ela, geral tomar conta, vai se lembrar que eu fui o querido menos com ela, né? tu não foi educado comigo, né? Então e aí tu vê assim, não, mas eu não te perguntei isso, não, tu não tá mentindo. E eu vejo ele brigando com o Google. Então é muito interessante. A gente cria bem isso, uma relação Uhum. terapêutica. Então esses chatbots têm essa capacidade, né? O nível de algoritmo que se criou já é um nível de resposta realmente empática. É Uhum. interessante, né? Então, acho que a ideia é a gente entendendo. Os estudos que se tem não mostram evidências 100% confiáveis ou de alto nível ainda. A gente tem risco de viés, que a gente chama em pesquisa muito grande, não tem um nível de efeito grande nesses, pelo menos nesses estudos até agora com o chatbot. O que eu quero dizer com isso? A gente ainda não pode dizer que ele é tão bom quanto uma psicoterapia online ou presencial. Esse é o ponto, né? Por quê? Porque os resultados ainda são não tão, metodologicamente não tão confiáveis. Esse é o E ponto, né? fora também a questão até do fomento, né, que a gente estava conversando antes. É, tem Porque mais isso. porque até é um fator que se conversa um pouco com a crise de replicabilidade em psicologia. A crise de replicabilidade foi meio a gente vive um pouco disso, que é a dificuldade de replicar certos estudos e metodologias e resultados que outros estudos obtiveram, né? E uma das questões que é importante, que a gente estava conversando, é essa base de fomento, quem é que está pagando por esses Uhum. estudos. Então a gente vai ver, por exemplo, estudos mostrando da capacidade empática e de empatia gerada pelo aplicativo para com o indivíduo que está utilizando, que é pago, que é financiado pela empresa, por uma Uhum. empresa que tem inteligência artificial que trabalha com isso. Como que alguém vai estar avaliando isso de uma maneira assim, realmente sem que não esteja Sem enviesado? conflito de Porque há interesses um ali, grande né? conflito de interesse. Exatamente, exatamente. Então, nesse ponto, a gente tem essas falhas ainda nesse tipo de estudo. Não tem estudos 100% limpos nesse Uhum, sentido, né? E os estudos vão mostrando, inclusive, isso, né? O risco de viés e que, ou que o resultado não se mantém, é um resultado mais a curto prazo, não tem um resultado a longo prazo. Então, a gente ainda não tem evidências fortes para dizer assim, nossa, o chatbot veio para tirar o lugar dos psicólogos humanos. uhum, Não, não temos. Mas eu diria, acho incrível estudar isso. Acho que a uhum, gente tem que olhar para isso, não para brigar com isso, mas talvez para se aliar. Porque teve um artigo que eu estava lendo esses dias que dizia, né? O interessante de olhar para, por exemplo, uma tecnologia como essa, né? Usar mais chatbots terapêuticos em filas de espera. uhum. Se a gente olha para um país como o Brasil, imenso, Onde né? terapia é extremamente caro e Ou inacessível. isso, né? Para estados que têm as cidades com níveis de distância de 200, 300 quilômetros, ou tem que pegar um barco, ou não sei o quê. Talvez, em algumas situações a gente possa achar interessante usar desta tecnologia, pelo menos enquanto
não se pode oferecer algum outro tipo e ainda assim ter resultados interessantes, né? Então, para mim, as intervenções assíncronas prestam muito a isso, né? No nível de prevenção e promover a saúde de quem ainda não tem uma condição geográfica, financeira de alcançar uma psicoterapia, não tem uma internet super master para fazer a videoconferência. Uhum, Então, bom, aí eu vou deixar essa pessoa sem uhum. informação em saúde mental, deixa ela descobrir sozinha. Não, talvez eu possa levar de uma outra maneira. De novo, vai voltar para o início da conversa. Nem todo mundo precisa da mesma coisa. E eu acho que daí isso entra também. Vão ter pessoas que vão super conseguir vincular. Sim. Por exemplo, tu estava falando do exemplo do teu filho que está super acostumado com inteligência artificial por causa do Google e assim, e por aí por diante. Como vão ter pessoas que vão dizer, não, eu não quero isso, eu quero uma conexão realmente humana com uma outra pessoa, Isso. quero tocar, por exemplo. E daí entra naquela questão de individualização de processo e de aumentar a possibilidade de tomada de decisão. Porque eu acho que talvez a questão mais importante, e um dos motivos que eu criei também o podcast é isso, da gente poder trazer informação não só para clínicos, mas também para as outras pessoas, para que pessoas que são, por exemplo, pacientes ou pessoas que podem pensar sobre isso em algum momento da sua vida, de que tu tenha um poder de escolha mais informado. Uhum. Porque senão a gente toma uma decisão, vai fazer terapia. E vamos pensar, eu tenho toque, eu vou lá fazer qualquer psicoterapia? Não, a gente sabe que tem modelos psicoterapêuticos que pioram Exato. quando tu faz com o Exato. toque, por exemplo. E acho que esse é um ponto. Assim como eu estou dizendo que existem níveis de intensidade, né, de intervenções online, e que a gente já conhece muito bem, ou pelo menos não muito bem, mas está conhecendo bem essa ideia dos assíncronos, intervenções assíncronas, assíncronas. A ideia é entender também como esses chatbots vão entrar nisso, Até, né? aham, Para até, de entrar nesse nível de taxonomia de possibilidades de intervenção. Esse é o perfeito. ponto, né? Até porque a gente também tem algumas outras questões que são muito importantes que a gente não tem grandes respostas. Tá, e em casos de risco, o que que vai Uhum. acontecer? Quem é que vai ser responsável por isso? Vamos Exatamente. pensar, um paciente, um indivíduo que está fazendo só terapia com um robô e tem um comportamento de autolesão, ou um uso de Uhum. substância grave, Uhum. ou um risco de suicídio e acaba agindo. E aí? Quem é que responde por isso? Exatamente. Essas informações, onde elas ficam guardadas? Uhum. Então, querendo ou não, existem muitas questões aí que são complicadas. E a gente também, por mais que possa gerar a empatia, a gente sabe também que a empatia da outra pessoa também é importante no processo, né? Exatamente. E Exatamente. daí a gente ainda está longe de uma inteligência artificial que tenha empatia com o outro. E bom, daí a gente vai ter que pensar se empatia é uma inteligência mais biológica ou se ela é uma questão Isso. que. E aí vem a pesquisa exatamente para mostrar qual é o limite, Uhum, até onde dá, onde funciona e onde passa já de uma intervenção que traga uma efetividade por não ter esse olhar amplo, uhum, às vezes até de prever algumas coisas, pensando no conhecimento que a gente tem de alguns transtornos, de algumas comorbidades, de entender que o que pode ou não pode acontecer, dessa avaliação que a gente faz mais ampla e que talvez um robô ainda não tenha uhum. essa capacidade. Eu acho que tu falou uma coisa que eu acho bonita e legal da gente pensar, né? Que pode vir como um grande aliado. E Pois como que é. tu vê a inteligência artificial hoje e até pensando assim em futuro, como que tu vê a inteligência artificial entrando nos nossos consultórios para estarem nos auxiliando? Acho que também é a mesma coisa. Não, tem uma figurinha que eu sempre ponho nas palestras, que é uma pessoa olhando bem brava para o robô, assim. Porque às vezes a gente olha meio bravo, assim, né? Com medo do que tá vendo ali, do medo do desconhecido, como sempre se fala. É aquela velha história, né? Todo mundo gosta um pouquinho de controle e previsibilidade. Quando tu tira isso aí, Fica ruim, fica ruim. O ponto é que acho que a inteligência artificial, a gente vai ter que também entender como usá-la para o bem, vamos dizer assim, né? daí eu me fez pensar no, no, no tio do Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes Isso, responsabilidades. exatamente. O ponto é que a gente, por exemplo, lá no programa de pós-graduação, né, tem discutido, como é que vai ser o uso disso em mestrados, doutorados, em trabalhos acadêmicos da graduação. Mas eu já ouvi de muitas pessoas, por exemplo, usarem, né, um chat GPT da vida
a favor no sentido de procurar bibliografias, de poder entender em algum tipo de situação, transtorno, usar para pesquisar e para ampliar o conhecimento daquilo que está fazendo a busca. Ok, maravilhoso, porque Legal. realmente uma inteligência artificial vai te trazer informações que às vezes tu demoraria, sei lá, dias, semanas para fazer, ele te traz um baita resumo ali. E quanto aquela história, quanto mais tu alimenta, mais ela vai entendendo o tipo de resposta que tu quer, o tipo de informação que tu quer. O ponto é que a gente ainda não entendeu como isso pode ser também usado para o não tão bom, né? E de achar que se eu botar um comando certo, uma inteligência artificial vai me dar uma resposta de uma estratégia terapêutica e aí pronto, eu vou melhorar a minha ansiedade com isso, Uhum. né? Eu acho que vai ser um papel dos psicólogos, primeiro, não olhar torto, como eu brinquei, e entender que dá para ajudar, e aos poucos ir mostrando o como isso pode ser usado pelas pessoas. Tá aí, né? Assim como a gente faz a busca no Google, eu posso fazer uma busca de alguma coisa Uhum. numa inteligência artificial. O ponto é como eu vou usar isso e como isso pode ajudar as pessoas, é instruir as pessoas sobre isso. Agora, se eu nem conheço, se eu nem uso isso no meu consultório, às vezes para saber se existe um aplicativo, se existe algum tipo de estudo sobre alguma coisa, se eu nem me beneficio dessa tecnologia, como que eu vou educar, psicoeducar o meu paciente sobre o uso disso na Uhum. vida dele, né? Porque que nem a gente faz às vezes com o Google, vai lá dar um doutor Google e põe dor de cabeça e vem. Sim, você está no seu leito de morte, tu só não sabia. Isso, exatamente. Então, dependendo de como eu usar, também pode ser nesse nível. Então, a gente vai ter que. Hoje em dia, todo mundo sabe que tem que ter um cuidado e um olhar atento ao que o Google te fala sobre um tipo de sintoma físico. Essa é a ideia. Né? Uhum. Mas se eu tenho um preconceito e nem quero usar, bom, aí vai ficar cada vez mais difícil, né? Até porque, da mesma forma que o Google pode trazer informações que não estão acuradas, a inteligência artificial também. E daí Também. entra na questão de curadoria da informação e até Isso. mesmo da gente poder fazer essas distinções de, tá, o que que eu tô querendo buscar aqui? Eu não sei se tu já fez esse exercício. Eu fiz porque aqueles dias que tu tá meio à toa, dos poucos aí, mas Mas fiz tem, graças a de Deus, vez né? em quando tem. Eu fui, tá, eu falei assim pro chat GPT, ó, vamos fazer eu quero ver como tu faria uma flecha descendente, que é uma técnica muito utilizada dentro da psicologia, da psicoterapia cognitivo-comportamental, ou seja, tu Aham. pega um pensamento automático, que é um quente, que é um pensamento que está associado a grande emoção, que pode estar relacionado com uma crença, que é uma Uhum. forma de tu estar vendo o mundo. E daí eu botei lá um determinado pensamento e ele foi fazendo. Eu fui avaliando, Uhum. fui avaliando. E tinha coisas muito boas. Mas tinha muitas coisas que, por exemplo, eu olhava e eu falava, tá, mas se tu tivesse feito essa pergunta, tu cortava metade do caminho. Uhum. Então, é legal, porque também tem pessoas que vão avaliar, por exemplo, músicos que vão avaliar uma música de inteligência artificial. Fala, tá, não tá ruim, tá legal, mas Uhum. parece, às vezes falta alguma coisa, ou às vezes tá Uhum. incrível. Uhum. Então, vai variar muito, né? Então, também da gente poder ir aprendendo, né? E é bem legal da gente ver que, assim, vai dar pra tirar coisas boas também. Vai dar. Se a gente olha para a área da saúde de forma geral, né, o quanto a medicina tem se beneficiado, coisa dos exames, dos diagnósticos, das cirurgias com inteligência artificial, é algo incrível, tem ajudado muita gente, né? Porque acho que o olhar tem sido um olhar de aliado. Uhum, Vamos trazer como um aliado para que a gente consiga oferecer um tipo de tratamento mais rápido, uma avaliação mais rápida, um diagnóstico mais rápido. E acho que a gente pode, na psicologia, fazer a mesma coisa, assim, como que isso pode se tornar um aliado, né? Vou conhecer os limites, vou entender, fazer essa curadoria e vou depois mostrar isso para os meus pacientes, divulgar como a gente pode utilizar, então, a inteligência artificial. Que às vezes é isso, vai te dar uma resposta incrível e às vezes uma resposta bem esquisita, né? daí é poder saber e poder ter poder discriminar e distinguir o que que é uma resposta esquisita do que é uma resposta real. Por exemplo, esses tempos eu estava utilizando o chat GPT que eu queria achar um determinado artigo e ele me mandou, o DOI estava errado. Olha aí. O DOI estava errado, então é algumas coisas que tu vai ter que fazer essa conferência dupla, às vezes.
E para perguntas complexas, esses dias foi engraçado, assim, que o meu filho, ele tá com agora um questionamento de onde viemos para onde vamos, assim, questões filosóficas. E aí o meu marido ensinou ele a usar o chat GPT, e aí ele foi colocar, haja como um professor ou como um filósofo, não sei o que ele botou 2 pontos. Como não acabamos? E aí o ChatGPT se embananou todo para responder assim, porque, claro, é uma pergunta Super complexa, ampla, dificílima de né? responder. E aí trouxe umas informações científicas, religiosas e de tudo um pouco. E aí esse é o ponto. Mas achei a experiência legal, assim, de uma pergunta de uma criança que está curiosa, e acho que é uma pergunta do ser humano, e que a tecnologia ainda não vai dar conta de responder uma coisa tão complexa. Então, acho que esse é o ponto, né? Da gente ter essa crítica, esse olhar que vai chegar em alguns limites, não tem jeito, né? E como que a gente pode nos treinar, nós terapeutas, nós profissionais da área da saúde, para trabalhar de forma colaborativa com a inteligência artificial? Porque é aquela velha história, a gente não vai vencer eles. Não, não vai. Então é bem uma questão de poder unir forças. Porque é a lógica do celular. Eu me lembro não muito tempo assim, pessoal, não vou pegar smartphone, não vou querer smartwatch, não vou querer o computador de tal Isso não forma. vai pegar. Isso aí não vai vingar. E bom, cá estamos e cada vez mais utilizamos mais celular e passamos mais Exatamente. tempo com o celular e utilizamos mais dispositivos como anéis que vão fazer super análises de teu sono e tudo mais. Exatamente. Então, assim, a gente vive com isso. É a realidade. Como que a gente pode ser, como que a gente pode treinar psicoterapeutas e profissionais da área de saúde para trabalhar com isso de forma mais colaborativa? Essa acho que é uma pergunta de US$ 1 milhão, porque se a gente pensar, eu começaria pela formação, né? Depois dessa questão da pandemia que nos fez repensar em tantas coisas, né? Não só de trabalho, não só de O teu psicologia. filho, ele tá nessa aí também, né? Tá repensando muitas coisas. O ponto é de olhar para a nossa formação, então, da gente começar a pensar isso na própria graduação, na formação dos terapeutas. E se ainda não tem na formação, e eu vou oferecer, isso eu brinco, né? Se antes a gente foi obrigado, em 2020, a gente foi obrigado, entre aspas, né? Quem não gostava, oferecer esse tipo de psicoterapia, agora isso é uma escolha, né? E se é uma escolha, eu vou estudar, eu vou conhecer, eu vou entender, eu vou avaliar como eu posso, então, oferecer isso de uma forma mais adequada, comprometida, ética, responsável, enfim. Então, acho que a questão é não julgar no sentido que vai roubar espaços. Acho que isso é um primeiro ponto importante, assim. Toda grande transformação na história da saúde mental, acho que a gente sempre teve esses medos. Se a gente olhar historicamente para a história da psicologia, da psiquiatria, claro que tudo que foram grandes mudanças geraram grandes medos. Mas acho que, como você falou, é uma coisa que não tem mais volta. Ou eu olho para isso como uma questão que eu vou ter que aprender a usar, ou realmente eu vou sofrer na minha prática clínica, porque uma hora ou outra o próprio paciente pode me questionar sobre isso, né? Então, acho que esse é um ponto importante de a gente pensar. E se não há uma formação ainda, se não tem um curso que você possa se aprimorar, se aperfeiçoar, o ponto é olhar para os artigos, entender o que é oferecido, olhar para livros, olhar para pesquisas nacionais. Eu acho que também tem isso de uma adaptação importante às culturas, né? Como Uhum. eu falei, no Brasil a gente olhou isso mais durante a pandemia, mas no exterior a gente tem isso há muito tempo, desde a década de 90. Mas uma coisa que é feita na Suécia não é, às vezes, adequada para uma População população brasileira? brasileira, Uhum. né? Então a gente está tentando adaptar e olhar se funciona aqui também. E então é estar atento a isso, né? Essa coisa do permanente atualização e esse olhar sem um pré-julgamento, sem um pré-conceito sobre o medo de que isso vai roubar o seu lugar, né? É de novo, como eu falei, a medicina está olhando como um aliado, então a gente pode olhar também e aprender com isso, né? Poder olhar para as pesquisas de fora, testar aqui, ver o que dá, o que não dá, e o que funciona ou não funciona, né? Até porque daí parece uma lógica de, tipo, eu tenho que defender a minha profissão, assim, de uma maneira. Pois é, Tem que um defender isso guerreiro. aqui tudo. Só que no final das contas a gente tá fazendo psicologia pra quê? Por exemplo, principalmente psicologia Esse é o clínica, se ponto. não é pra estar tratando melhor os nossos pacientes.
Esse é o ponto. E se a gente tem um instrumento que pode estar nos auxiliando a tratar melhor os nossos pacientes, por que que a gente não vai utilizar? Exatamente. Por que que eu preciso defender tanto uma linha? Um Por que modelo que eu... tradicional de Uma linha, um intervenção. modelo, por que eu preciso fazer isso se eu tenho evidências, eu tenho pesquisa e eu tenho um aliado que pode fazer o processo funcionar melhor e mais rápido e com menos custo para o meu paciente? Eu gosto muito de dizer, né? Quando a gente dá alta para o paciente, a gente é o nosso sucesso, mas a gente perde, por exemplo, dinheiro. Uhum. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, eu não tô pensando nisso, eu tô pensando em ti. Exatamente. Porque essa é a verdade.